programa de hoje vamos conhecer o trabalho de um pastor caratinguense que abraçou o Ministério de Jovens e saber como deve ser a conduta da juventude cristã nos dias de hoje. Senta aí que o Docto Entrevista está começando. Conhecido por pregar e ministrar congressos sobre namoro por diversas partes do Brasil, ele já tem 2 livros publicados e vai lançar o 3º no próximo mês. Ele também tem mais de 100 mil seguidores no Facebook e é o idealizador do projeto Namoro com Propósito, seguido por mais de 850 mil pessoas nas redes sociais. Atualmente, ele se dedica ao Ministério de Jovens da Igreja de Nova Vida em Caratinga. Eu recebo hoje no programa Docto Entrevista, pastor Júnior Meirelles. Pastor Júnior Meirelles, obrigada pela presença aqui no Docto Entrevista, é um prazer te receber. Eu que agradeço, um prazer estar com você, muito bom estar aqui. Pastor, quanta experiência, você é tão jovem, um currículo tão extenso e tanto sucesso. Quando que foi que começou tudo? Com quantos anos que você se converteu? Me converti em 2005, já fazem 10 anos agora, e tenho essa caminhada agora que me faz muito feliz, que tem me acrescentado muita coisa. Você já veio de uma família evangélica? Como é que foi essa história? A minha família tem raízes evangélicas, sim. Mas no tempo em que eu me converti, estavam todos afastados. Apenas a minha avó ainda estava na igreja. E por causa desse afastamento de todos, eu também andava um pouco afastado. E aí você teve esse encontro com Jesus? Aí sim, em 2005, depois de ter atravessado um momento muito complicado na minha vida, eu tive um encontro com Jesus. Que mudou sua vida, né? Totalmente, mudou muito, muito. Eu tenho experimentado coisas muito boas hoje. Pastor, você decidiu ser pastor? Há quanto tempo você já é pastor? Eu sou um jovem que foi criado pela avó. Minha avó, desde que eu nasci praticamente, ela me criou, e minha avó muito evangélica, uma senhora que serve a Deus de verdade, e nessa criação ela me passou muitos princípios. Muita coisa que eu guardei no meu coração, mesmo estando afastado. E uma coisa que ela sempre falava comigo você nasceu para ser pastor. Então, desde muito novo, com 9 anos de idade, eu já pregava na igreja. Me desviei com 13 anos. Então, eu já tinha esse chamado, já exercia certo chamado na igreja desde os 9 anos. E quando foi que pintou essa vontade de trabalhar com jovens? Logo que eu me converti, que eu vim para a igreja, eu decidi que todas aquelas pessoas que estavam comigo, que faziam parte da minha roda de amigos, também precisavam experimentar o que eu experimentei. Então eu comecei a desempenhar um trabalho com aquelas pessoas. Eu participava dos mesmos eventos, evangelizava, ainda eu sabia muito pouco, mas transmitia aquilo que eu estava experimentando para eles, e eles vieram para a igreja e precisavam de um líder. Como essas pessoas eram pessoas com um perfil alternativo, que eram pessoas que curtiam rock, se vestiam de forma diferente, cabelo grande, barba grande, piercings, tatuagens, a igreja ainda não estava preparada para trabalhar com essas pessoas. Então, eu busquei um preparo, comecei a trabalhar com eles, e a partir daí começou e não parou mais. Que legal! E você, esse Namoro com Propósito, é um projeto que você idealizou. Conta pra gente o que é o projeto Namoro com Propósito. O Namoro com Propósito é, na verdade, a minha história de vida. Depois que eu voltei para a igreja, eu decidi ter um novo estilo de vida. E foi aí que eu encontrei a minha atual esposa, Michele, e nós entendemos que precisávamos de uma forma diferente de namorar. E começamos a desenvolver essa forma diferente de namoro. Porque como eu estava vindo de um mundo, Fernanda, complicado, em que tudo era muito fácil, obter prazer era muito fácil, eu não poderia continuar assim dentro da igreja. Não deveria ser assim. E então não dava para ter um namoro comum. Não tinha jeito de ter um namoro comum. E o que é essa nova forma de namoro? Essa nova forma de namoro é fazer o que muitas pessoas não fazem e acabam se ferindo por causa disso. É buscar a direção de Deus antes de você se entregar de forma física e emocional a outra pessoa. Eu e Michele, nós, antes mesmo de dar o primeiro beijo, nós ficamos 6 meses sem tocar um no outro, apenas conversando, conhecendo um ao outro, buscando uma direção em Deus. Nós acreditamos muito nisso, na direção de Deus, e buscando a bênção dele em oração. E após esses 6 meses, nós iniciamos o namoro. Porém,
Como eu disse, eu estava vindo de um lugar onde tudo era fácil, os prazeres eram muito fáceis. Eu entendi que não dava para namorar tendo contato físico. Não era uma coisa para mim, porque se eu fizesse assim, eu estaria quebrando princípios nos quais eu acreditava. Então nós interrompemos todo tipo de toque no nosso namoro e ficamos 2 anos sem nos tocar até o dia do nosso casamento, buscando a pureza para as nossas vidas. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, porque eu acredito que as nossas atitudes durante o tempo de solteiro e namorado, elas são um plantio. E nós vamos colher lá na frente. E foi difícil? Você conseguiu fazer 2 anos, ficar sem tocar a pessoa amada? Como que foi isso? Não é fácil, mas quando você acredita em princípios, em valores, e você tem esses valores como importantes, tudo fica mais fácil, né? Embora exista o desejo de você ter um relacionamento comum com aquela pessoa, mas esses valores, esses princípios, eles nos fortalecem, nos motivam, porque tudo que a gente faz tem uma recompensa lá na frente. Então, se você ficar vivendo só para o momento aqui, vai fazer falta, vai ser importante demais. Mas quando você preza a recompensa que está lá na frente, você entende que o que está lá na frente vale muito mais do que o momento agora. É verdade. A sua página do projeto Namoro com Propósito tem mais de 850 mil seguidores no Facebook. Como que foi conquistar um público tão vasto? Eu me assusto com a forma como aconteceu, porque eu vejo muitas pessoas falando da dificuldade delas em conquistar seguidores na internet. E eu não tive grande dificuldade. Com um mês, minha página já tinha alcançado 100 mil pessoas. Hoje nós encontramos um pouco de dificuldade por causa de algumas estratégias do Facebook comerciais. Nós enfrentamos um pouco de dificuldade, mas no início não. Foi muito fácil. Eu contei meu testemunho. O pessoal gostou e começaram a curtir, a seguir, a compartilhar. Curtir. Exatamente. E aí a página cresceu. E quanto tempo que tem essa página? A nossa página vai fazer 4 anos agora, em dezembro. E o que é veiculado nela? Qual é o conteúdo da página? Bom, o nosso conteúdo são conteúdos das nossas pregações, áudios, vídeos das nossas pregações, artigos, semanalmente nós escrevemos artigos, frases, versículos, imagens, basicamente isso. Agora vamos falar dos congressos, que você também ministra palestras, pregações e alguns congressos pelo Brasil, não é isso? Há quanto tempo? Como que é essa procura pelos congressos? Exato. Nosso primeiro congresso foi no dia 14 de dezembro de 2011. Fui ministrado numa igreja lá no Rio de Janeiro. Depois que eu contei meu testemunho na internet, os pastores começaram a compartilhar das dificuldades deles de ensinar sobre aqueles princípios aos jovens. Eu comecei a compartilhar testemunho dos meus jovens, jovens que estavam na minha igreja, que ouviram meu testemunho e começaram a praticar aquilo sem pressão, sem você ter que pressionar o jovem para fazer. Mas eles entenderam que era o caminho. Então esses pastores, entendendo a dificuldade deles de falar, de comunicar essa ideia para o jovem, começou a me convidar para poder ministrar congressos lá. Nunca tinha ministrado. E aí veio o desafio de preparar 3 ministrações para ir a uma igreja e ali ensinar aquilo que eu aprendi, contar a minha história de vida. E a partir daí não parou. Nós já ministramos em 4 anos em mais de 400 igrejas. E isso é muito legal. Nossa, muito bacana. Onde que você costuma pregar? Que tipo de eventos? Congressos nossos mesmo. Nós temos o Congresso Namoro com Propósito. São 3 palestras. Na primeira eu conto meu testemunho. Na segunda eu prego uma palestra voltada para a necessidade daquele público. A terceira palestra também é voltada muitas vezes para a sexualidade, essas coisas. E o público é apenas jovem ou tem pessoas de outras idades também? Nosso público varia muito. Pessoas em torno de 14 até os seus 35 anos. Algumas pessoas mais velhas também participam. Ok. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco conversando hoje com o pastor Júnior Meireles, aqui de Caratinga.